Quando você vê essa foto na primeira página de um jornal diário tradicional como a Folha de São Paulo, o que exatamente ela te comunica? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Zé Maurício, escritor, jornalista e um observador desse nosso mundo caótico e cada vez mais caótico em que a gente vive. Essa foto ela foi publicada na primeira página da Folha de São Paulo do dia 19 de janeiro de 2023 e hoje faz exatamente uma semana que isso aconteceu e eu esperei um pouco as coisas andarem, né? Dei um pouco de linha para a polêmica, para observar os comentários, as reações e a gente poder falar um pouco sobre a polêmica gerada por essa foto, os impactos, né, que envolvem a publicação dessa foto e por que é importante a gente discutir essa questão. Para mim, num primeiro momento, postada como foi na capa da Folha de São Paulo, o que essa foto comunica é que o presidente da República levou um tiro na altura do peito, do coração. Num segundo momento, a gente percebe que isso não é uma realidade e aí se pergunta o porquê daquela foto ali. Será que ele está na iminência de sofrer um atentado? E qual é o problema disso? O problema disso é que você publicar uma foto dessa, de um momento que não aconteceu, de um fato que não aconteceu, na capa de um jornal noticioso, um jornal diário, né, cercado de fatos do cotidiano, cercado de notícias verdadeiras, e aquela foto está jogada ali para ilustrar, né, uma série de notícias do governo Lula, inclusive a dificuldade que ele está tendo para desmilitarizar o governo, para diminuir a quantidade de militares no seu governo. Quando você coloca essa foto ali naquele contexto, você provoca, no mínimo, confusão. E um dos muitos questionamentos que vieram à tona no dia da publicação é se realmente valia a pena a gente debater isso, se isso não era uma decisão técnica do jornal. O jornal publica a foto que quer, né, e cada um interpreta da forma como quer. Houve discussões de que se fotojornalismo e arte são a mesma coisa, se cabe uma criação artística dentro do fotojornalismo e que a interpretação de uma foto pode ser livre, cada um interpreta a sua maneira, e que essa poderia ser uma discussão técnica, uma discussão para profissionais de comunicação e que isso não deveria ter ganhado as redes da forma como ganhou, com todas as pessoas debatendo aquele episódio. Eu discordo radicalmente. O jornalismo, eu estou falando do jornalismo profissional, feito por profissionais que entendem a ética, a responsabilidade jornalística, a importância da gente comunicar de forma clara o que deve ser comunicado para a população. Ele não é uma manifestação hermética e direcionada para um grupo seleto de pessoas. Ele deve ser voltado para as massas. Quanto mais esclarecimento a população tiver, mais instrumentos a gente vai ter para ter uma massa crítica, para não se permitir manipulações, né? E para exigir o que nós, como sociedade, temos que exigir, para fiscalizar, né? Para denunciar, para cobrar, enfim. Então, a Folha de São Paulo é um jornal tradicional, é um jornal diário, um jornal noticioso. E aquele espaço ali da Folha, na primeira página, é um espaço tradicionalmente utilizado para divulgação de fatos, de acontecimentos. Essa foto do Lula com um tiro, ela não aconteceu, né? Isso é uma edição. E engraçado que nenhuma das matérias que estão em volta ali da foto, né, todas factuais, nenhuma delas faz referência àquela foto, ou àquele momento, ou àquele suposto momento. A única referência à foto que existe é uma legenda que diz: foto em dupla exposição do presidente Lula e vidro estilhaçado no Planalto. Mas aconteceu? Não aconteceu? O Lula estava atrás daquele vidro? Aquele vidro foi estilhaçado naquele momento, com o Lula ali por trás? Nada disso está claro. Isso tudo depende de interpretação. E o jornalismo, ele não pode suscitar dúvidas, ele tem que ser o quão mais direto possível for, ele tem que ser, ele tem que tirar dúvidas, elucidar dúvidas, ele tem que explicar, né? Ele tem que
ele não pode provocar confusão ou dar margem à confusão. E foi exatamente o que aconteceu com essa foto. Eu quero colocar aqui, antes da gente continuar falando sobre isso, a opinião, a defesa da fotógrafa, que é a Gabriela Biló, autora dessa foto, que fez essa montagem com dupla exposição, o que ela falou assim que ela percebeu que a foto estava gerando uma grande polêmica nas redes. Então vamos lá, eu vou ler aqui, ó. A Gabriela Biló, fotógrafa da Folha, autora dessa foto, ela disse: como eu já previa, o hate veio forte com essa foto do Lula. Na foto tem quem veja morte, tem quem veja resistência, só um trincado, tem quem veja um sorriso atrás, o Lula arrumando a gravata. Não vou dizer o que você tem que ver. Fotojornalismo não é feito para agradar. Minhas fotos são o espelho do meu olhar. Essa só é a forma como eu vejo o mundo. Você pode ter o seu olhar, discordar do meu, tudo bem. O mundo é plural. Para mim, fotojornalismo é arte. E arte pode incomodar, e fotojornalismo não é feito para agradar. Se defendeu Gabriela Biló. Eu acho que tem aqui um grande equívoco nessa declaração da Gabriela, que é o local onde esta foto foi publicada. Eu nem discordo de que possa haver arte no fotojornalismo, possa haver uma interseção da arte, inclusive no jornalismo literário escrito. Eu acho que tem espaço para isso sim. Tá? Essa é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui, mas eu acho que tem espaço para isso, de um olhar sensível do fotógrafo no momento de dar o clique, né? A luz que ele coloca, né? O ângulo que ele escolhe para fazer a foto, o momento, isso tudo faz uma grande diferença. E quando o fotógrafo tem uma sensibilidade artística, né, tem um talento, isso faz diferença, já fez diferença em muitas fotos. O problema é que é diferente você usar o seu olhar, né, a sua intuição, seu senso de oportunidade para flagrar um momento real que existiu, e você usar técnicas como a dupla exposição para você juntar dois momentos separados. O Lula nunca esteve atrás daquele vidro naquele momento, e fabricar uma imagem que não é fruto de um retrato instantâneo, de uma realidade. Esse aqui é o grande problema, porque ali na primeira página da Folha, aquela parte ali acima da primeira dobra, né, a manchete do jornal, as notícias que estão ali colocadas são factuais, são notícias, né? E na notícia cabe apurar, informar exatamente, ou mais próximo do exatamente, como as coisas ocorreram. Então aquela foto ali fabricada, aquela realidade fabricada, sem qualquer explicação, sem qualquer alusão ali num local destinado à notícia, ela presta um desserviço à sociedade. Eu acho que ela inclusive irresponsável, dado o contexto, né, social e o momento histórico em que ela foi publicada naquela situação. Essa foto, eu nem acho a montagem ruim. Eu acho até interessante, ela seria muito bem-vinda numa galeria de arte, ou talvez dentro do próprio jornal, mas para ilustrar uma crônica, um artigo, né, que expusesse talvez os riscos e desafios do governo Lula. E aí você coloca aquela foto ali fazendo, né, um esclarecimento na legenda de que se trata de uma montagem e tal, mas para ilustrar uma reportagem, uma crônica, um editorial sobre os riscos, sobre os desafios que o Lula tem pela frente, né? Ainda assim teria que ser muito bem pensada, porque no momento que a gente vive de extrema polarização, né, com atos violentos como nós nunca vimos na história recente da nossa democracia, qualquer imagem que suscite violência, né, e que gere diversas interpretações, elas devem ser muito bem pensadas, né, devem ser publicadas só se realmente forem indispensáveis, e eu acho que não era o caso. Ali me parece mais uma vaidade, né, não só da fotógrafa, tá? A fotógrafa, a Gabriela Biló, ela é uma fotógrafa política, ela vem fazendo um ótimo trabalho na cobertura política nos últimos anos, tem ótimas fotos, é uma fotógrafa talentosa,
E a responsabilidade pela publicação dessa foto não pode ser colocada, imputada somente a ela. Ela tem a opinião dela, né? Ela acha que aquilo é a forma como ela vê o mundo, mas o jornalismo, a gente não faz jornalismo com essa subjetividade, né? A gente não passa para as pessoas a forma como a gente vê o mundo. A gente vai lá, olha a realidade, né? E tenta retratar aquela realidade, levar aquela realidade para o nosso público leitor, para o nosso espectador, né? E não passar a nossa visão de mundo. Isso é uma coisa realmente mais do artista. Mas quando eu digo que a responsabilidade não é só dela, é porque a fotógrafa levou essa ideia de foto para o jornal. Tenho certeza que ela fez outras fotos, outros flagrantes ali do Lula. E quem decidiu colocar isso na primeira página, num local destinado a notícias, né, do dia a dia, não foi a Gabriela, foi o editor executivo responsável pelo fechamento da primeira página e certamente com o apoio de outros profissionais com os quais ele trabalha. Então, foi uma decisão editorial da Folha, ao meu ver, errada e irresponsável, dado o contexto. Antes de falar um pouco sobre esse contexto, eu queria ler, inclusive, aqui o que diz o manual da Folha, porque o manual de redação da Folha, todo jornal tem o seu, ele diz o seguinte: Manual de redação da Folha, um trechinho só. São proibidas adulterações da realidade retratada, tais como apagar pessoas ou alterar suas características físicas, eliminar ou inserir objetos e mudar cenários. Então percebe que se a Folha acha que não tem problema fazer esse tipo de montagem, esse tipo de recriação em espaços destinados a notícias, ela tem que começar primeiro tornando isso muito transparente e público, mudando o seu próprio manual de redação, que é o conjunto de regras que é apresentado para os profissionais que trabalham no veículo, porque pelas regras da própria Folha, essa imagem não poderia ter sido publicada ali, de forma alguma. E quando a gente fala de contexto, né, eu acho que a gente não pode deixar de considerar que essa foto ela foi publicada apenas 11 dias depois do fatídico 8 de janeiro, onde ficou muito claro, né, que a nossa democracia está sob ataque real, que existem grupos extremistas que conseguem manipular massas, grandes massas, inclusive de pessoas que não sabem nem o que estão fazendo, porque boa parte daquelas pessoas que invadiram o Congresso, o STF, aquelas que estavam lá quebrando tudo, boa parte delas não sabe o que estão fazendo, elas acreditavam realmente que estavam ali em nome de um bem maior, né, para quebrar o patrimônio público, para com toda aquela violência conseguir um país melhor, enfim, são massa de manobra. E se a gente está vivendo um contexto como esse, em que os sentimentos são externados com violência, um jornal como a Folha de São Paulo, um jornal profissional feito por profissionais de comunicação, tem que considerar, sim, o impacto que uma foto dessa pode gerar. Quantos grupos extremistas não pegaram essa foto da Folha de São Paulo e replicaram isso, sabe-se lá com que tipo de mensagem? Né? Hoje as pessoas mal param para ler o título de uma notícia. Né? Então uma imagem fala sim mais do que 1000 palavras, ainda mais em tempos que as pessoas não têm tempo para ler, não se dão tempo para ler, passam rápido, né, o feed ali no celular. Então essa imagem pode ter impactado muita gente de várias maneiras. E a gente vive uma época de um combate muito forte às fake news, às notícias falsas. E um dos principais pilares para que você aprenda, né, e que é pregado, olha, preste atenção quando você receber uma notícia, quando você receber alguma informação, na fonte daquela informação. Veja se de fato aquilo é uma informação verdadeira antes de comentar, né? Antes de compartilhar, antes de fazer aquilo circular, porque de repente você vai estar prestando um desserviço. Então quando a pessoa recebe uma foto como essa, da capa, né, da Folha de São Paulo, e seja lá com que mensagem, né, que a gente não sabe, a gente não tem como é que isso é propagado, e hoje o grande canhão para a população não são os jornais impressos, é a forma como eles são reverberados nas redes sociais. A pessoa pode receber aquilo e falar, isso não é verdade, né? Não é possível, e aí vai procurar lá no site da Folha, e tá lá no site da Folha aquela
foto realmente estampada na primeira página da Folha de São Paulo. Isso provoca ainda mais confusão, porque a pessoa pode só confirmar, é da Folha mesmo, mas ficar com a versão que foi lá pelo WhatsApp dela, né, pelo Instagram dela, acompanhado da reprodução daquela capa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que nós, jornalistas, comunicadores e os grandes veículos de comunicação profissional têm, tá? Porque eles são a grife, a âncora, o divisor para que a gente possa separar o joio do trigo e para que a população possa ter alguma referência do que é jornalismo profissional, do que é informação confiável e do que não é. Então, por tudo isso, eu acho que foi uma publicação irresponsável, uma publicação feita para gerar polêmica, para causar, mas que um enorme desserviço, uma enorme irresponsabilidade. A Secretaria de Governo emitiu uma nota reprovando, a Associação Brasileira de Imprensa condenou, disse que aquilo não é jornalismo. Eu nem seria tão radical de que não é jornalismo. Não é realmente da forma como foi publicada. Como eu já falei, se aquela montagem fosse utilizada para ilustrar um artigo, né, que ponderasse os riscos e desafios do governo Lula, tudo bem. Mas ali realmente, da forma como foi usado, não é. Aquilo não é fotojornalismo, né? Você não pode querer que as pessoas interpretem cada uma a sua forma, uma mensagem na primeira página de um jornal noticioso e profissional como a Folha de São Paulo. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, né? E antes de encerrar, eu quero mostrar mais algumas fotos aqui, porque dentro dessas polêmicas e das discussões que aconteceram, muita gente comparou com outros casos, com outras situações, e que eu queria mencionar algumas aqui também para traçar um paralelo com essa foto do Lula e com essas outras fotos que foram citadas aí ao longo da semana. Essa foto é do presidente Figueiredo, o último presidente do regime militar, que acabou ali em meados da década de 80, e ela foi tirada em 1981 pelo fotojornalista Jair Cardoso, numa solenidade em Brasília. E aí você percebe que o presidente, um militar, dentro ainda do regime militar, ele não usava mais farda, ele estava de terno, mas o fotógrafo observou que atrás dele tinha um general fardado, né? E colocou ali um ângulo de uma maneira que parecesse que o general Figueiredo estava de terno, porém usando o cap militar. Algo como, né, uma mensagem subliminar de que, olha, ele está aqui de terno, mas ele representa o regime militar. Ele não deixou de ser um general do regime militar, enfim. E o fotógrafo fez, eu acho que foi uma grande sacada, chegou no jornal e a decisão editorial do jornal, dado o contexto daquela época, né, e dado o contexto da foto, e a gente já estava caminhando para a abertura, para o fim do regime militar, publicou essa foto. É célebre, essa foto é famosa, né? Mas repare que não foi uma realidade fabricada. Aquele momento existiu, o Figueiredo estava de fato no palanque, na frente de generais fardados, e ele não estava fardado, e o ângulo é que passou essa mensagem e a decisão do jornal foi publicar. Aqui uma outra foto que também foi concebida a partir da sensibilidade do fotógrafo de buscar um ângulo, né, e um momento muito específico. Essa foto, ela ganhou um prêmio internacional esse ano, é do Wilton de Souza Júnior, foi publicada no estado de São Paulo em 21 de agosto de 2011, e ela mostra a Dilma durante uma cerimônia de entrega de espadins na Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, num ângulo que parece que uma das espadas está transpassando o corpo dela, e ela ainda está assim fazendo uma reverência, né, com o corpo para frente. Parece realmente que ela foi apunhalada pelas costas. Qual era o contexto histórico dali? Né? Isso foi num momento em que a Dilma estava enfrentando sérias dificuldades de corrupção no governo dela, tinha acabado de perder o seu 5º ministro, né? E o governo estava balançando, estava uma crise muito grande, e usaram essa foto para retratar esse momento. É uma foto também, assim como a do Figueiredo, que não recria uma realidade. A Dilma estava ali, aquela espada estava atrás dela, né? Foi uma sacada do fotógrafo, foi um ângulo, foi uma edição que passa assim uma mensagem subliminar, tá? Mas que casa com aquele momento e que não foi publicada na primeira página, foi publicada dentro do jornal, né? Chamando a atenção
para a foto, explicando, enfim, mas foi uma decisão do jornal naquela época. Importante, eu acho, a gente lembrar que estamos falando de 2011, numa época em que a gente não tinha a polarização que tem hoje, né? A gente não tinha pessoas tentando colocar bomba em aeroporto, a gente não tinha as reações violentas nas ruas, né? O que a gente vive hoje, esse extremismo que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. E por fim, eu queria terminar esse papo com duas imagens da própria Gabriela Biló, que também foram mencionadas aí ao longo dessa semana na polêmica que envolveu a publicação da foto do Lula com o tiro na vidraça. A primeira delas é essa aí, ó. Essa foto que mostra o Bolsonaro numa cerimônia em Brasília, como se ele estivesse apontando uma arma para a cabeça do Moro, que ainda era ministro dele naquela época. Aquele momento era um momento turbulento, né? Havia já uma tensão política, uma turbulência, o Moro estava batendo já a cabeça com o Bolsonaro, e depois a gente sabe no que resultou, ele acabou saindo do governo, e a foto é um retrato real de um momento, não tem montagem aí. O Bolsonaro não estava apontando a arminha para outra pessoa em outra situação e colocaram uma outra foto do Moro por trás, não. Né? A fotógrafa fez uma sequência de fotos, né? E no meio daquela sequência ela pegou um momento que o gesto que o Bolsonaro estava fazendo coincidia de apontar exatamente para a cabeça do Moro, e o contexto político, né, de crise daquela situação entre os dois, e o contexto naquele momento em que os dois estavam batendo cabeça favoreceu a decisão editorial do jornal de publicar aquela foto para ilustrar a crise entre Bolsonaro e Moro. E por último, essa outra foto aqui também da Gabriela Biló, que é uma foto da Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, feita uma semana antes dela publicar essa foto do Lula, essa fotomontagem do Lula em dupla exposição com a vidraça quebrada. E isso foi também muito citado, né, durante essa polêmica toda, se é fotojornalismo, se não é, se pode, se não pode. Algumas pessoas falaram, engraçado, uma semana antes, a mesma fotógrafa e o mesmo jornal publicaram na primeira página uma foto também, montagem com dupla exposição da Marina, da ministra Marina, e ninguém falou nada. É só quando é com Lula que tem essa polêmica toda. Aí eu vou apelar para o bom senso das pessoas, para o seu bom senso, a gente tem que ter bom senso para discutir as coisas de forma racional. A foto da Marina, essa que está aparecendo aí, é de uma ministra do Meio Ambiente. É uma dupla exposição feita com copas de árvore, tá? A Gabriela fotografou árvores e depois, no mesmo fotograma, a imagem da Marina. Então ficou superposta ali as árvores, como se fizessem parte do rosto da Marina, que é a ministra do Meio Ambiente. Árvore, meio ambiente, ministra do Meio Ambiente, não tem qualquer conotação violenta nem vexatória, né? E não foi publicada na primeira página como algo factual, como uma notícia do dia a dia. Foi publicada como chamada para uma entrevista com a nova ministra do Meio Ambiente. Então, olha, uma entrevista com a nova ministra do Meio Ambiente, e aí colocaram lá essa montagem da ministra do Meio Ambiente com o meio ambiente estampado no rosto dela. Percebe a diferença? Não é bem diferente? Então, assim, não tem como fazer a comparação, né? Não houve dois pesos e duas medidas. Vamos ter bom senso e vamos debater com honestidade. Então é isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui no canal alguns links de pessoas a favor da publicação da foto do Lula, inclusive algumas pessoas que entendem de comunicação, como o professor Wilson Gomes, da Federal da Bahia, um filósofo, um jornalista, um comunicador com vários livros publicados que abordam o tema democracia e comunicação. Na visão dele, ele acha que a foto tem que ter liberdade para que a foto seja interpretada como cada um quer interpretar. Eu já dei minha opinião, acho que naquele local onde ela foi publicada não há a menor possibilidade. Eu acho que foi errado, acho que foi irresponsável, né? E também tem links de pessoas que condenam
Tem um link da própria Gabriela Biló explicando como ela fez a foto e tentando explicar a intenção daquilo ali. Enfim, tem vários conteúdos aqui se você quiser se informar um pouco mais e entrar um pouco mais nesse debate, para você acessar, ler e depois deixar o teu comentário aqui para mim. Tá bom? Obrigado, esse era o papo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo.